Enquanto isso, a gente vai ao vivo até a Letônia. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, participa de uma coletiva de imprensa agora com os primeiros ministros do Canadá, da Espanha e também da Letônia. Vamos acompanhar com tradução simultânea. Que hoje, dos dois lados do Atlântico, elas representam o espírito de todos os nossos aliados, todos por um e um por todos. A OTAN é uma aliança de defesa. Não procuramos nenhum tipo de conflito com a Rússia. A nossa responsabilidade final é manter os nossos cidadãos a salvo e devemos fazer tudo o possível para evitar que o conflito se espalhe para além da Ucrânia. Nossa presença aqui na Letônia envia uma mensagem inequívoca a respeito disso. Nosso compromisso com o artigo 5 é absoluto e faremos tudo o necessário para proteger os nossos amigos e aliados. Então, Sr. Sanches, Pedro, Sr. Karins, continuamos unidos pelo nosso povo e pelos nossos valores. A Europa e a América do Norte juntos na OTAN. Agora, o primeiro-ministro do Canadá. Olá a todos. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui para essa conferência de imprensa. Nós aqui continuaremos fortalecendo os relacionamentos entre a Letônia e o Canadá. É muito bom ver também o primeiro-ministro Sanches e o secretário da OTAN, Stoltenberg. Muito obrigado por estar aqui conosco, é muito importante. A OTAN é de verdade multinacional. É fantástico ver como os exercícios militares de diferentes nações, incluindo aquelas de Canadá, Letônia e Espanha, podem treinar juntos. Foi ótimo estar aqui e também estou muito feliz de ter aqui a ministra da Defesa Nacional da Letônia. Tivemos um dia muito produtivo hoje. Além dos encontros bilaterais com o primeiro-ministro Karins, com o primeiro-ministro Sanches, com o secretário-geral Stoltenberg, eu encontrei o presidente da Letônia para tratar da Ucrânia e de outros tópicos. E, além disso, durante essa manhã, o primeiro-ministro da Letônia pôde organizar também um encontro com os primeiros-ministros da Lituânia e da Estônia. E nós concordamos que a aliança com o país bálticos é muito forte, deve ser muito reforçada no momento. Agora o primeiro-ministro faz o mesmo discurso em francês. No último mês, nós anunciamos... Canadá falando agora justamente sobre a ofensiva da OTAN, que mantém o seu discurso de que só vai agir, só vai defender aliados caso a Rússia ataque um dos países integrantes. A qualquer momento também deve começar o presidente Joe Biden, seu pronunciamento, que inclusive a Thaís Herédia pode trazer para a gente um apanhado do que, apesar de depender pouco do petróleo russo, o que essa decisão pode significar para o mundo. Daniel, eu conversei agora há pouco com o Thiago de Aragão, que é analista internacional da Arco Advice, e ele me fez uma analogia que já tem sido usada, inclusive, desde que as primeiras sanções muito fortes e inéditas foram acionadas contra a Rússia e que agora valem com um peso ainda maior, que é essa possibilidade de encerrar ou de banir a importação de óleo, combustível, enfim, e energia ou gás da Rússia. O Thiago disse, é a bomba nuclear, é uma bomba econômica nuclear, que assim como a bomba em si, ela pode ser jogada num país, mas a poeira se espalha pelo mundo. Então, a medida que deve ser adotada pelo presidente Joe Biden, ela pode não necessariamente expor os Estados Unidos a um risco de abastecimento por causa da baixa dependência que eles têm dos russos e, pelo contrário, pode até fomentar, por exemplo, o investimento no gás de xisto, que foi o que liberou os Estados Unidos da dependência do mercado
do Oriente Médio, né, dos países do Oriente Médio produtores de petróleo. Mas, de qualquer forma, ele também me disse que não enxerga um desbalanço, um desequilíbrio ou uma ameaça a essa reunião que aconteceu entre Estados Unidos e Europa desde o conflito, desde a invasão. Ele diz, olha, nós vamos voltar a usar um termo dos anos 80 que foi esquecido, né, que é os ocidentais, os países ocidentais, ou o Ocidente versus o resto do mundo. E que essa coalizão, ela deve seguir forte, mas que Joe Biden tem que fazer fazer esse direcionamento de tomar atitudes mais duras contra a Rússia. Qual é o contraponto disso? Tiago de Aragão não acredita que isso vá fazer Putin parar, porque ele disse a métrica de ganho nos Estados Unidos e no Ocidente é o ganho econômico, do ponto de vista econômico-financeiro. Ganha-se ou perde-se. Para Putin, a métrica de vitória não passa pela economia, passa pelo poder político. E é desse poder político que ele não quer abrir mão. E essa reunião agora com países da Letônia, países bálticos, também participa ali a Espanha. Podemos voltar para lá porque a OTAN disse há pouco que o presidente Vladimir Putin praticamente subestimou a Ucrânia e a OTAN. A gente continua acompanhando o Canadá, quem fala nesse momento. É a mensagem que eu ouço em todos os encontros, em todas as reuniões, e continuo ouvindo. Em resposta a essa mensagem e à agressão de Putin, nós anunciamos em 22 de fevereiro que traríamos mais 460 militares para a OTAN, além das 500 que já estão aqui. E esse destacamento inclui também uma fragata e aeronaves de patrulha para reforçar a nossa força de defesa. Mas nós iremos além, como o Trudeau acabou de anunciar. Nós estamos renovando as operações, a nossa missão. E isso reflete o nosso profundo compromisso com a segurança de longo prazo dentro da aliança da OTAN. E nós iremos trabalhar. Eu gostaria de agradecer também às Forças Armadas do Canadá pelo seu compromisso em defender a Letônia e pela segurança do flanco oriental pela OTAN. É importante trazer a postura de paz em todo o mundo. E ao continuar, colocar o serviço antes de si próprio, e o Canadá faz isso com esse compromisso com a Letônia, ao flanco oriental da OTAN e à nossa segurança coletiva em casa e fora do nosso país. E eu estendo esse agradecimento a todos aqueles que servem e que estão aqui hoje. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado a vocês. Como o primeiro-ministro disse, o dia 8 de março deveria ser a celebração do Dia da Mulher em todo o mundo. Infelizmente, a agressão brutal de Putin tem forçado muitas mulheres a sair do seu país ou a evitar. Eu gostaria de hoje homenageá-las todas e também as tropas e dizer que nós estaremos do lado delas. Gostaria de agradecer também o primeiro-ministro da Letônia por organizar essa reunião. É um prazer compartilhar esse momento com o primeiro-ministro Justin Trudeau e também o secretário Jens Stoltenberg. Estamos aqui para apoiar os nossos aliados bálticos nesses momentos difíceis e mandar uma mensagem clara ao presidente Putin. Os aliados da OTAN estão unidos e essa aliança é mais forte do que nunca. Gostaria de insistir mais uma vez em dizer que o nosso principal comprometimento é com a paz. A OTAN já disse que é uma aliança de paz e todas as nossas ações até agora são esforços determinados
para evitar o conflito. As tropas espanholas são o segundo maior contingente aqui no país e agradecemos a solidariedade e profissionalismo dos nossos soldados. Estamos aumentando o nosso destacamento com 157 soldados adicionais e estamos prontos para garantir o nosso comprometimento com os esforços de resposta. Agradeço o apoio das forças à Ucrânia. Já enviamos toneladas em equipamentos para ajuda humanitária. A terrível crise humanitária causada por esse conflito, com mais de 1.700.000 pessoas tendo deixado sua casa. E também parabenizo o povo ucraniano pela sua resistência. Essa é uma ameaça não só à segurança do povo europeu, mas também a de todo mundo. Muito obrigado. Ja ir jautājumi, tad lūgums arī iepazīstināt ar sevi un arī norādīt, kam jūs uzdodat jautājumu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Agora é a hora das perguntas, por favor. Uma hora e 5 minutos. A gente vê então a entrevista coletiva dos primeiros ministros do Canadá, Espanha, Letônia, também o secretário-geral da OTAN, falando sobre a guerra na Ucrânia. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, falou agora então. Ele disse que os aliados da OTAN estão unidos, a OTAN é uma aliança de paz. Disse também das tropas espanholas que estão na Ucrânia, que são a segunda maior do país, e ele está enviando mais 157 soldados e que a Rússia subestimou seriamente a Ucrânia. A OTAN que já vem se posicionando que não vai fechar o espaço aéreo da Ucrânia. Esse é um pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Isso não vai acontecer porque, na visão da OTAN, isso seria aumentar ainda mais a guerra, né? O Ocidente, os países da OTAN entrarem ali na guerra com a Ucrânia. Vamos ouvir, então, continuidade dessa coletiva. Vamos continuar dando nosso apoio aos ucranianos enquanto defendem não apenas o país deles, mas também a democracia e os valores que sustentam a democracia. E, na verdade, defendem a todos nós. Essas armas são muito mais úteis agora, nessas próximas semanas, nas mãos dos ucranianos que estão lutando pela própria vida, do que seriam nas mãos dos canadenses. Mas, obviamente, nós devemos garantir que nós substituemos essas armas rapidamente e que nós investimos em equipamentos para contribuir não apenas em locais aqui como a Letônia, mas em outros lugares no mundo onde nossa ajuda seja requisitada. Conversei um pouco com o secretário-geral Stoltenberg essa tarde e conversamos sobre, de fato, a nossa abordagem de continuar a investir nossas forças militares para garantir que nós demos esse apoio aos países que necessitam. Sempre procuraremos as oportunidades que se apresentarem para apoiar mais a OTAN. Nós temos que defender a democracia e temos que estar presentes em todo lugar onde seja necessário defender a democracia. Estamos agora apoiando a Ucrânia com armamentos. Isso é importante para a defesa da Ucrânia, mas também para a defesa de todo mundo. Temos agora tempo para mais uma pergunta. La Russie a réactivé plusieurs de ses bases de la guerre froide en Arctique et récemment ils ont aussi fait des exercices agora da militaires Rádio dans la Canadá. région. Bon, vous annoncez aujourd'hui un prolongement de la mission ici en Lettonie, mais en Arctique, est-ce que vous pensez qu'on est vulnérable? Et est-ce O que vous senhor allez renforcer mencionou notre présence a militaire? presença na Letônia, que será reforçada e que será expandida. O senhor também vai aumentar a presença ali no país também? Bom, estamos investindo na nossa presença em todo o mundo. E vou passar então a palavra para a nossa ministra da Defesa.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier Ministre. Bien sûr, la souveraineté, la Muito obrigado, primeiro-ministro. É claro que c'est très important pour nous. Premièrement, nous avons déjà signé un contrat avec Nasdaq Corporation pour le North Warning System. É claro que a defesa é muito importante, a soberania é muito importante. Millions de dollars. Et aussi, en même temps, c'est important d'avoir une option, une approche Contrato de 600 mil dólares canadenses foi assinado. Renouvelable dans l'Arctique. Donc, pour ça, j'ai parlé beaucoup avec mon homologue para assegurar a segurança do Ártico, proteger o Ártico. E também nós falamos com parceiros nos Estados Unidos para que eles se juntassem nessa defesa do continente, como defender o nosso mundo juntos. A modernização do programa é fundamental para o Canadá no momento. No curto prazo, nós teremos uma posição muito firme nesse sentido. E é uma das nossas prioridades no Canadá. Nós temos pergunta agora. Tempo para mais uma pergunta? Alguém da mídia espanhola gostaria de se manifestar? Sim, falo em nome dos jornalistas espanhóis aqui. Até agora, o apoio às sanções, na verdade, elas não conseguiram impedir as ações de Putin. Até onde a OTAN pode ir e até onde a União Europeia pode ir? Os senhores consideram como de parar de importar petróleo e gás, como os Estados Unidos vão anunciar hoje? O senhor acha que isso é possível na Europa? E, primeiro-ministro Sanches, em relação à Espanha, que passos o senhor está disposto a tomar em relação aos impactos dentro do país? É possível usar os empréstimos para os fundos da próxima geração e é possível usar menos impostos para diminuir esses impactos? Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas. Primeiramente, eu acho que é crucial estarmos todos unidos. É isso que nós estamos demonstrando aqui com o primeiro-ministro da Letônia, o primeiro-ministro do Canadá e o secretário-geral da OTAN. Assim como todos os outros membros e aliados da OTAN e da União Europeia. Nós queremos reforçar as medidas e iremos debater ainda outras medidas nos próximos dias. Mas, obviamente, as sanções que estão por vir são um maior instrumento que nós temos para impedir e pôr fim a esta guerra injustificada e não provocada. Esse ataque contra um país livre, como é o caso da Ucrânia. Em segundo lugar, obviamente, eu acredito que é muito importante agir para minimizar o impacto econômico tanto na Espanha quanto no restante do mundo, especialmente na Europa. É importante agir em diferentes dimensões, primeiramente na dimensão multinacional. Nós temos aqui países membros do G7, mas obviamente no nível da Europa acho que é importante ter comunicação, como foi enviada hoje com relação à política energética, que é um dos instrumentos mais importantes e que terá o maior impacto nessa crise. Me refiro aqui aos preços de energia. Mas acredito que é importante também demonstrarmos essa unidade entre as partes aqui na Espanha e, obviamente, essa união que temos demonstrado com os sindicatos e, principalmente, com a resposta econômica à pandemia e agora, neste momento, com essa guerra terrível e injustificada
que foi travada por Putin. Bom, essa seria a minha resposta em inglês, e em espanhol eu diria o seguinte: é importante termos a unidade de toda a comunidade espanhola. O que vimos nos últimos dias demonstrou que Putin está sozinho e que o resto do mundo está com a Ucrânia. E essa união deve ser demonstrada desde o ponto de vista da resposta econômica, assim como aquela que nós demos como a unidade, como a União Europeia, tanto contra Putin quanto contra a oligarquia que o cerca. Tudo isso irá permitir que muitas dessas conversas que teremos com os nossos amigos e aliados europeus nos próximos dias, também em Versalhes e também em Paris. Como dissemos aqui, esse plano nacional como resposta à crise criada pela guerra de Putin em nosso país, já temos muitos sinais. Me reuni nos últimos dias com alguns dos meus pares para definir o que faremos no nosso governo para mitigar esse impacto, tanto no campo energético quanto no restante da economia. Haverá sim um custo, mas não há nada que nós possamos fazer senão atuar contra Putin, que não somente está infringindo a lei, como também está prejudicando e colocando em risco a segurança de todos. Precisamos, então, garantir essa segurança dos nossos países europeus, assim como aqui na Letônia, na Estônia e todos os países da frente oriental da Europa. Há essa unidade nos europeus e a Espanha, como disse, está exatamente onde deveria estar. Muito obrigado. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Não, desculpa. Nós agora passaremos a palavra para um jornalista da Letônia. A minha pergunta é para o senhor Sanches. O senhor mencionou de enviar mais soldados para a Letônia. Quando isso poderia ser feito? Muito obrigado. Na verdade, nós estamos comprometidos com a Letônia há bastante tempo, assim como o exército canadense. E iremos destacar, como eu disse anteriormente, 150 soldados. Aí, portanto, a Espanha também destacando agora uma força especial para ajudar também na guerra na Ucrânia.